Um estudo em vermelho. Lembrando que este e-book, é do projeto Gutenberg e ele está disponível para uso gratuito. E também a obra em si é uma obra de 1887 do grande Arthur Conan Doyle. Portanto, assim, estando em direito público. Parte 1, capítulo 1. Sir Sherlock Holmes. No ano de 1878, obtive meu diploma de doutor em medicina pela Universidade de Londres e segui para Neathly para fazer o curso prescrito para cirurgiões do Exército. Tendo concluído meus estudos lá, fui devidamente designado para o 5º Regimento de Fuzileiros de Northumberland, como cirurgião assistente. O regimento estava estacionado na Índia na época e, antes que eu pudesse me juntar a ele, a Segunda Guerra Afegã eclodiu. Ao desembarcar em Bombaim, soube que o meu corpo havia avançado pelas passagens e já estava em território inimigo. Segui, no entanto, com muitos outros oficiais que estavam na mesma situação que eu, e consegui chegar a Kandahar em segurança, onde encontrei meu regimento e imediatamente assumi minhas novas funções. A campanha trouxe honras e promoções para muitos, mas para mim só trouxe infortúnios e desastres. Fui removido da minha brigada e designado para os Berkshires, com quem servi na batalha fatal de Maiwand. Lá, fui atingido no ombro por uma bala de Gesail, que estilhaçou o osso e raspou a artéria subclávia. Eu teria caído nas mãos dos gazis assassinos se não fosse pela devoção e coragem demonstradas por Murray, minha ordenança, que me jogou sobre um cavalo de carga e conseguiu me levar em segurança até as linhas britânicas. Exausto pela dor e enfraquecido pelas prolongadas dificuldades que havia enfrentado, fui removido com um grande séquito de feridos para o hospital de base de Peshawar. Lá recuperei a saúde e já havia melhorado a ponto de conseguir andar pelas enfermarias e até mesmo me aquecer um pouco na varanda. Quando fui acometido por febre etérica, a praga de nossas possessões indianas, durante meses minha vida foi alvo de desespero e, quando finalmente recobrei a consciência e convalesci, estava tão fraco e emaciado que uma junta médica determinou que não perderia um dia sequer em me mandar de volta para a Inglaterra. Fui despachado, portanto, no navio de transporte de tropas Orontes e desembarquei um mês depois no cais de Portsmouth, com minha saúde irremediavelmente arruinada, mas com a permissão de um governo paternal para passar os 9 meses seguintes tentando melhorá-la. Eu não tinha amigos nem parentes na Inglaterra e, portanto, era tão livre quanto o ar, ou tão livre quanto uma renda de 11 shillings e 6 pence por dia permite a um homem ser. Nessas circunstâncias, naturalmente, gravitei para Londres, aquela grande fossa para onde todos os preguiçosos e ociosos do Império são irresistivelmente drenados. Lá, fiquei por algum tempo em um hotel particular na Strand, levando uma existência sem conforto e sem sentido, e gastando dinheiro que tinha consideravelmente mais livremente do que deveria. Tão alarmante se tornou o estado das minhas finanças que logo percebi que precisava deixar a metrópole e me instalar em algum lugar rústico no campo, ou que precisava fazer uma mudança completa no meu estilo de vida. Escolhendo a última alternativa, comecei por decidir deixar o hotel e me alojar em algum domicílio menos pretensioso e menos caro. No mesmo dia em que cheguei a essa conclusão, eu estava no Criterion Bar, quando alguém me deu um tapinha no ombro e, virando-me, reconheci o jovem Stanford, que havia sido meu camareiro no Barts. Ver um rosto amigo na imensidão selvagem de Londres é algo realmente agradável para um homem solitário. Antigamente, Stanford nunca fora um amigo meu, mas agora eu o cumprimentava com entusiasmo e ele, por sua vez, parecia encantado em me ver. Na exuberância da minha alegria, convidei-o para almoçar comigo no Holborn e partimos juntos num cabriolé. — O que você anda fazendo, Watson?
Perguntou ele com indisfarçável espanto, enquanto cambaleávamos pelas ruas lotadas de Londres. Você está magro como uma ripa e moreno como uma noz. Dei a ele um breve esboço das minhas aventuras e mal o concluí quando chegamos ao nosso destino. Pobre coitado, disse ele, compassivo depois de ouvir meus infortúnios. O que você está aprontando agora? Procurando hospedagem, respondi. Tentando resolver o problema de se é possível conseguir quartos confortáveis a um preço razoável. Isso é uma coisa estranha, comentou meu companheiro. Você é o segundo homem hoje que usa essa expressão comigo. E quem foi o primeiro? Perguntei. Um sujeito que trabalha no laboratório químico do hospital. Ele estava se lamentando esta manhã por não ter conseguido alguém para dividir o quarto com eles em uns quartos bons que ele tinha encontrado, que eram caros demais para o seu bolso. Por Júpiter! Gritei. Se ele realmente quer alguém para dividir os quartos e as despesas, eu sou o homem certo para ele. Eu preferiria ter uma companheira a ficar sozinho. O jovem Stanford olhou para mim de forma estranha por cima da taça de vinho. Você ainda não conhece Sherlock Holmes, disse eles. Talvez não gostasse dele como um companheiro constante. Ora, o que há contra ele? Ah, eu não disse que havia algo contra ele. Ele é um pouco esquisito em suas ideias, um entusiasta de alguns ramos da ciência. Pelo que sei, ele é um sujeito bastante decente. Um estudante de medicina, suponho, disse eu. Não tenho ideia do que ele pretende fazer. Acredito que ele seja bem versado em anatomia e um químico de primeira classe, mas, até onde sei, nunca fez nenhum curso de medicina sistemática. Seus estudos são muito desorganizados e excêntricos, mas ele acumulou muito conhecimento extraordinário que deixaria seus professores perplexos. Você nunca perguntou a ele o que ele estava fazendo? Perguntei. Não. Ele não é um homem fácil de conquistar, embora possa parecer comunicativo o suficiente quando lhe apetece. Eu gostaria de conhecê-lo, eu disse. Se eu fosse me hospedar com alguém, preferiria um homem estudioso de hábitos tranquilos. Ainda não sou forte o suficiente para suportar muito barulho ou agitação. Já tive o suficiente de ambos no Afeganistão para o rosto da minha existência natural. Como eu poderia encontrar esse seu amigo? Ele certamente estará no laboratório, respondeu meu companheiro. Ou ele evita o local por semanas, ou então trabalha lá de manhã à noite. Se quiser, podemos dar uma volta juntos depois do almoço. Certamente, respondi e a conversa mudou de assunto. Enquanto caminhávamos em direção ao hospital, depois de deixar o Holborn, Stanford me deu mais alguns detalhes sobre o cavalheiro que eu pretendia hospedar como colega de quarto. Você não deve me culpar se não se der bem com ele, disse ele. Não sei nada mais sobre ele do que descobri ao encontrá-lo ocasionalmente no laboratório. Você propôs esse arranjo, e então não deve me responsabilizar. Se não nos dermos bem, será fácil nos separarmos, respondi. Parece-me, Stanford, acrescentei, olhando fixamente para o meu companheiro. Que você tem algum motivo para se isentar desse assunto? O temperamento desse sujeito é tão formidável assim? Ou o que é? Não seja mesquinho com isso. Não é fácil expressar o inexprimível, respondeu ele, rindo. Holmes é um pouco científico demais para o meu gosto. Beira frieza. Eu imagino dando a um amigo uma pitada do mais novo alcaloide vegetal. Não por maldade, entende? Mas simplesmente por um espírito de investigação, a fim de ter uma ideia precisa dos efeitos. Para lhe fazer justiça, acho que ele próprio tomaria com a mesma prontidão. Ele parece ter uma paixão por conhecimento precioso e preciso. Muito certo também. Sim, mas pode ser levado ao excesso quando se trata de bater nos indivíduos nas salas de secação com um bastão. Certamente está assumindo uma forma um tanto bizarra. Batendo nos sujeitos? Sim, para verificar a extensão dos hematomas após a morte. Eu o vi fazendo isso com meus próprios olhos. E ainda assim você diz que ele não é um estudante de medicina? Não. Só Deus sabe quais são os objetos de seus estudos. Mas aqui estamos, e você deve formar suas próprias impressões sobre ele. Enquanto ele falava,
Viramos por uma viela estreita e passamos por uma pequena porta lateral que dava para uma ala do grande hospital. Era um terreno familiar para mim, e não precisei de orientação enquanto subíamos a escadaria de pedra sombria e descíamos ao longo corredor com sua vista de paredes caídas e portas de cor parda. Perto do outro extremo, uma passagem baixa em arco se ramificava e levava ao laboratório químico. Era uma sala imponente, forrada e repleta de inúmeras garrafas. Mesas largas e baixas estavam espalhadas repletas de retortas, tubos de ensaio e pequenas lâmpadas de Bunsen, com suas chamas azuis tremeluzentes. Havia apenas um aluno na sala, curvando sobre uma mesa distante, absorto em seu trabalho. Ao som de nossos passos, ele olhou ao redor e se levantou de um salto com um grito de prazer. Encontrei! Encontrei! Gritou para o meu companheiro, correndo em nossa direção com um tubo de ensaio na mão. Encontrei um reagente que é precipitado pela hemoglobina e por nada mais. Se ele tivesse descoberto uma mina de ouro, maior alegria não poderia ter brilhado em suas feições. Dr. Watson, Sir Sherlock Holmes, disse Stanford, apresentando-nos. Como vai? Disse ele cordialmente, apertando minha mão com uma força que eu dificilmente lhe daria crédito. Percebo que você esteve no Afeganistão. Como é que você sabia disso? Perguntei espantado. Deixa para lá, disse ele rindo baixinho. A questão agora é sobre a hemoglobina. Sem dúvida, você entende a importância dessa minha descoberta? É interessante, quimicamente, sem dúvida, respondi, mas na prática... Ora, cara, é a descoberta médico-legal mais prática dos últimos anos. Você não vê que ela nos fornece um teste infalível para manchas de sangue? Vem aqui agora. Ele me agarrou pela manga do casaco em sua ânsia e me puxou para a mesa onde estivera trabalhando. Vamos ter um pouco de sangue fresco, disse ele, cravando um longo punção no dedo e retirando a gota de sangue resultante de uma pipeta química. Agora adicione essa pequena quantidade de sangue a 1 litro de água. Você percebe que a mistura resultante tem aparência de água pura? A proporção de sangue não pode ser superior a 1 em 1 milhão. Não tenho dúvidas, no entanto, de que seremos capazes de obter a reação característica. Enquanto falava, jogou no recipiente alguns cristais brancos e em seguida adicionou algumas gotas de um fluido transparente. Num instante, o conteúdo assumiu uma cor mogno opaca e um pó amarronzado precipitou-se no fundo do frasco de vidro. «Ah!» gritou ele, batendo palmas e parecendo tão encantado quanto uma criança com um brinquedo novo. «O que você acha disso?» «Parece ser um teste muito delicado», comentei. «Lindo, lindo!» O antigo teste do Guai-Kun era muito desajeitado e incerto, assim como o exame microscópico para corpúsculos sanguíneos. Esse último não tem valor se as manchas tiverem algumas horas. Agora, este parece funcionar tão bem, seja o sangue antigo ou recente. Se esse teste tivesse sido inventado, centenas de homens agora caminham pela terra que há muito tempo teriam pago a pena por seus crimes. De fato, murmurei. Os processos criminais giram continuamente em torno desse ponto. Um homem é suspeito de um crime talvez meses depois de ele ter sido cometido. Suas roupas íntimas são examinadas e manchas amarronzadas são descobertas. São manchas de sangue ou manchas de lama, ou manchas de ferrugem, ou manchas de fruta, ou o que são? Essa é uma questão que tem intrigado muitos especialistas. E por quê? Porque não havia um teste confiável. Agora temos o teste de Sherlock Holmes e não haverá mais nenhuma dificuldade. Seus olhos brilhavam enquanto eu falava e ele colocou a mão sobre o coração e fez uma reverência como se estivesse diante de uma multidão aplaudindo, evocada por sua imaginação. Você está de parabéns, comentei consideravelmente surpreso com seu entusiasmo. Houve o caso de von Bischoff, em Frankfurt, no ano passado. Ele certamente teria sido enforcado se esse teste existisse. Depois houve Mason de Brantford, o notório Miller, Lefebvre de Montpellier e Sanson de Nova Orleans. Eu poderia citar uma dúzia de casos em que isso teria sido decisivo.
Você parece ser um calendário ambulante de crimes, disse Stanford, rindo. Você poderia começar um jornal nesse estilo. Chame-o de Notícias Policiais do Passado. Também pode ser uma leitura muito interessante, comentou Sherlock Holmes, colocando um pedacinho de gesso sobre a picada no dedo. Preciso ter cuidado, continuou, virando-se para mim com um sorriso, pois mexo bastante com venenos. Ele estendeu a mão enquanto falava e notei que estava toda manchada com pedaços semelhantes de gesso e descolorido por ácidos fortes. Viemos aqui a negócio, disse Stanford, sentando-se num banco alto de 3 pernas e empurrando o outro na minha direção com o pé. Meu amigo aqui quer ir para a escavação e como você estava reclamando que não conseguia ninguém para dividir a metade com você, pensei que seria melhor reunir vocês. Sherlock Holmes pareceu encantado com a ideia de dividir seus aposentos comigo. Estou de olho em uma suíte na Baker Street, disse ele, que nos serviria perfeitamente e espero que você não se incomode com o cheiro forte de tabaco, não é? Eu sempre fumo chip, respondi. Já está bom. Geralmente tenho produtos químicos por perto, e de vez em quando faço experimentos. Isso te incomodaria? De jeito nenhum. Deixe-me ver quais são os meus outros defeitos. Às vezes fico de mau humor e não abro a boca por dias a fio. Não pense que estou de mau humor quando faço isso. Deixe-me em paz e logo estarei bem. O que você tem a confessar agora? É melhor que 2 caras saibam o pior um do outro antes de começarem a viver juntos. Ri do interrogatório. Tenho um filhote de cachorro bulldog, disse eu. Eu não gosto de brigas porque meus nervos estão abalados, acordo em horários impróprios e sou extremamente preguiçoso. Tenho outro conjunto de vícios quando estou bem, mas esses são os principais no momento. Você inclui tocar violino na sua categoria de brigas? Ele perguntou ansioso. Depende do músico, respondi. Um violino bem tocado é um deleite para os deuses. Um mal tocado... Ah, está tudo bem, exclamou ele com uma risada alegre. Acho que podemos considerar a questão resolvida. Isso é, se os quartos forem do seu agrado. Quando os veremos? Chame-me aqui amanhã ao meio-dia e iremos juntos resolver tudo, ele respondeu. Tudo bem, exatamente ao meio-dia, eu disse apertando a sua mão. Nós o deixamos trabalhando entre seus produtos químicos e caminhamos juntos em direção ao meu hotel. A propósito, perguntei de repente, parando e me virando para Stanford. Como diabos ele sabia que eu tinha vindo do Afeganistão? Meu companheiro deu um sorriso enigmático. Essa é só a peculiaridade dele, disse ele. Muitas pessoas queriam saber como ele descobre as coisas. Oh, que mistério, não é? Gritei esfregando as mãos. Isso é muito picante. Sou muito grato a você por nos unir. O estudo adequado da humanidade é o homem, você sabe. Então você precisa estudá-lo, disse Stanford, ao se despedir de mim, mas você vai achar ele um problema complicado. Aposto que ele aprende mais sobre você do que você sobre ele. Adeus. Adeus, respondi, e caminhei em direção ao meu hotel, consideravelmente interessado em meu novo conhecido.